Capítulo 1. Que comece a batalha. O que é comunismo? Como funciona o capitalismo? A Bíblia nos ensina. Como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, versículo 4 e 5. Como sociedade, somos hipócritas, já que temos tanta dificuldade em ver os nossos próprios problemas. Pode ser que um bom jeito de começar a entender o comunismo e o capitalismo seja perguntando a opinião acerca desses sistemas para quem defende o lado oposto, mesmo sabendo da hipocrisia aí implicada. Um capitalista poderia resumir o comunismo dizendo que representa pessoas que querem ganhar sem trabalhar, ou que querem viver bem, trabalhando muito pouco, quase nada. Já um comunista poderia resumir o capitalismo dizendo que ele representa pessoas que querem forçar as outras a trabalharem de graça, ou ganhando pouco, o mínimo possível. Se conversássemos sobre economia ou política com um capitalista e um comunista, ambos com posicionamentos extremistas, o resultado, provavelmente, seria uma brutal troca de acusações. Diz o comunista: o capitalismo sempre visou acumular e não distribuir a riqueza. É baseado na exploração, ou seja, a maioria trabalha para beneficiar uma minoria que concentra todo o capital. Esse constante enriquecimento de poucos necessita que a maior parte da população permaneça na miséria. O capitalista responde: esse é um excelente argumento para quem não quer produzir nada e deseja tomar os bens alheios à força. Não é possível multiplicar a riqueza simplesmente dividindo-a. Isso é uma ilusão que acaba no momento em que o dinheiro dos outros chega ao fim. Se alguém está recebendo sem trabalhar, é porque outra pessoa terá que trabalhar sem receber. O comunista logo retruca: é o trabalhador que gera a verdadeira riqueza. Porém, os capitalistas os fazem acreditar que devem ser gratos pela miséria que recebem. Nossas vidas são literalmente roubadas e ainda nos forçam a agradecer. O capitalista responde: como já disse, essa argumentação não passa de uma ilusão. O pior é que essa ilusão é alimentada pelo ódio, justamente contra aqueles que têm capacidade de produzir. Com isso, vocês dividem a sociedade, colocam pobres contra ricos, negros contra brancos, mulheres contra os homens, filhos contra os pais. Em meio a tanto ódio e tanta divisão, acabam conseguindo chegar ao poder. Prometem igualdade e cumprem, pois ao final, todos acabam igualmente miseráveis, dentro de um país destruído pelo comunismo. É nesse momento que surge a verdadeira concentração de renda, quando toda a riqueza e poder está nas mãos da liderança comunista. O comunista esbraveja: não me venha falar de destruição. Um capitalista não tem esse direito, pois vocês destroem o planeta inteiro. O capitalismo devora tudo o que puder, sem nenhuma piedade. Devora a vida das pessoas e também os recursos naturais. Todas as espécies existentes no planeta estão ameaçadas pela ganância capitalista. Tudo isso para que alguns poucos possam acumular riquezas e poder, sem que nem ao menos sejam realmente capazes de aproveitar isso. O capitalista retruca: dizer que eu não tenho direito é bem típico mesmo de um comunista. Nesse regime maldito, o povo perde tudo, começando pela liberdade. Veja como é Cuba. Não é possível, sequer, fugir de lá sem correr risco de vida, pois o país inteiro funciona como uma grande prisão, onde o povo permanece refém de um governo tirano. Não entendo como a humanidade aceita que um país inteiro seja mantido como refém. O comunista rebate: as dificuldades vivenciadas por Cuba são o resultado dos embargos dos Estados Unidos. Em outras palavras, os embargos feitos pelo sistema capitalista.
Realmente não sei como grande parte do mundo aceita a escravidão do capitalismo, que ocorre em diversos níveis. Se pensarmos no âmbito internacional, veremos algumas nações dominantes explorando e massacrando a todas as outras. Já no âmbito nacional, mesmo no caso das grandes potências, sempre há alguns ricos explorando a muitos pobres. Ou seja, é o capitalismo que faz toda a humanidade de refém, direta ou indiretamente. E quem tenta se libertar acaba sendo fortemente massacrado. O capitalista ironiza. Claro, você tem toda a razão. O estrondoso fracasso de absolutamente todos os países comunistas é culpa do capitalismo. A democracia existente nos países capitalistas é realmente ruim, com certeza. Seríamos bem mais felizes se instituíssemos uma ditadura comunista, é claro. O comunista responde: não existe real democracia no capitalismo. Os poderosos sempre estiveram acima da lei, pois influenciam a política para gerar legislações que os beneficiem. Quando algo sai do controle, ainda é possível corromper juízes e quem mais for necessário. O povo é facilmente escravizado, justamente por manter a ilusão de que possui alguma escolha. O capitalista argumenta: nem tudo é perfeito no capitalismo, mas quando os comunistas conquistam o poder, todos perdem o direito de ter até mesmo opinião própria. O comunista responde: se a sua opinião tiver como objetivo ofender o próximo ou defender um modo de escravizá-lo, então você deve mesmo ser impedido. Caso contrário, ninguém vai impedi-lo de coisa alguma em um regime comunista. O capitalista não desiste e diz: acho que você não estudou história. Nos países comunistas, a liberdade de expressão é absolutamente destruída. Até a liberdade de crença é suprimida. Karl Marx, o grande mentor do comunismo, já dizia: a religião é o ópio do povo. Ou seja, para ele, a religião é como uma droga, que mantém a população atordoada o suficiente para aceitar o domínio capitalista. Não é difícil ver que o comunismo sempre agiu contra Deus e contra a Igreja. A perseguição contra cristãos sempre foi brutal dentro desse regime maldito. O comunista também não desiste e responde: eu acredito em Deus e mesmo assim concordo com Marx. A fé é utilizada como um anestésico para manter o povo conformado. O fato de eu acreditar em Deus não desfaz o fato de que a religião é mais um dos meios de controle e exploração do povo. A triste verdade é que, no capitalismo, tudo se torna um produto pronto para ser vendido, até mesmo a fé. O capitalista responde: é revoltante ouvir um comunista falar sobre manipulação. Sempre que sua ideologia chegou ao poder, a população morreu de fome, enquanto os ditadores diziam que estava tudo indo muito bem. Será que existe uma manipulação maior que essa? O comunismo rejeita a fé porque tem a pretensão de que essa ideologia seja adotada como se fosse uma espécie de religião salvadora. Vocês comunistas possuem o ridículo desejo de usurpar o lugar de Deus na vida das pessoas. O comunista retruca: e vocês capitalistas pensam que estão acima do próprio Criador. Só usam o nome dele quando encontram uma forma de lucrar com isso. Caro ouvinte, quem venceu essa discussão? Será que dá para dizer que existiu um vencedor? Todo ser humano detém princípios e opiniões. Assim, se eu buscasse escrever um livro no formato tradicional, estaria predisposto a esboçar unicamente o ponto de vista que considero como verdadeiro. Buscando alcançar certa imparcialidade, decidi criar esses dois personagens, o comunista e o capitalista, para que eu possa argumentar livremente, mesmo em direções nas quais não acredito. Fiz isso com o intuito de abordar o assunto de forma aprofundada, trazendo à tona argumentos fortes de ambos os lados. Já aviso que os personagens abordarão questões polêmicas correlacionadas a assuntos políticos, econômicos e sociais.
Os argumentos poderão parecer aleatórios em certos momentos, mas não se deixe enganar. A obra está embasada em uma extensa pesquisa em livros, artigos e revistas de renome. Também fiz questão de consultar muitos blogs e fóruns, objetivando captar as alegações populares mais difundidas, ainda que a argumentação dos personagens seja apresentada de forma simples e direta, evitando assim a linguagem acadêmica complexa. O embasamento teórico estará sempre presente. A ideia é alcançar profundidade, aparentando simplicidade. Volto a salientar que não acredito em grande parte dos argumentos. Eles são apresentados pois representam ideias amplamente utilizadas dentro de uma grande guerra intelectual. No entanto, o objetivo será sempre analisar, à luz da Bíblia, tudo o que for trazido à tona. A primeira compreensão necessária é a de que, independentemente do sistema político, a Bíblia aponta para uma corrupção generalizada da sociedade. Nenhum cristão pode jamais esquecer do ensinamento. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5, versículo 19. Isso significa que, em nível mundial, nenhuma ideologia política trará de fato paz e estabilidade constante. Os cristãos precisam entender que já sabemos o que vem pela frente. O mundo será governado pelo mal. A Bíblia nos alerta. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13, versículos 6 a 7. Um cristão consciente não está lutando para salvar o mundo. Basta-nos alcançar pessoas. Se, por um lado, sabemos que logo pareceremos derrotados aos olhos do mundo, por outro lado, nós também sabemos que a vitória definitiva está garantida.